Você se dedica, você faz seu vídeo, faz seu roteiro, faz sua thumb, posta bonitinho todos os dias, mas aí você posta e não tem view. Ninguém vê, ninguém assiste seu vídeo. Isso acontece muito e tem acontecido, né? Tipo, com alguns canais que eu tenho. Esse aqui não é o único canal que eu tenho, mas eu posso te ajudar com isso, porque é o que eu percebo, né? Desde quando eu comecei a trabalhar com o YouTube. Ainda não sou monetizada nesse canal, como você pode ver, porque esse canal é novo, criei agora. Mas eu quero te falar, né? Compartilhar com você tudo que eu tenho aprendido dentro desse tempo que eu tô aplicando tudo aqui no YouTube. Eu tenho certeza que vai te ajudar. Sempre vem aquela pergunta quando não vem as views. A pergunta que vem na nossa cabeça é: por que que ninguém tá clicando no meu vídeo? Tipo, por que que ninguém gostou do meu vídeo? Por que que não tá atraente? O que é que tá errado? Será que ninguém se importa com o que eu tô criando? Porque aí a gente entra num problema que não é a sua dedicação, é outra coisa. Você só não aprendeu a fazer as pessoas acessarem você e ficarem para assistir o seu vídeo. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui. A primeira coisa que você tem que entender, ter em mente, é que os primeiros segundos, os primeiros 5 segundos do seu vídeo, eles valem ouro, porque é eles que vão definir se a pessoa vai ficar no seu vídeo ou se ela vai pular, vai achar outra coisa interessante. Então, quando você estiver gravando, você tem que entender que o primeiro segundo, você tem que usar ele para falar exatamente ou sobre o desejo daquela pessoa que tá assistindo o seu vídeo, que você tem que ter muito claro, né, na sua cabeça, ou sobre a dor que aquela pessoa tá passando, porque aí ela vai se identificar e falar, nossa, realmente eu tô passando por isso, e aí ela vai querer ficar no vídeo. Então, quando você começa o seu vídeo, você já tem que, pá, já de casa já jogar, igual eu fiz quando eu comecei esse vídeo. Porque se você for nessa ideia de querer ser genérica, querer ser ampla demais e, nossa, abraçar o mundo, tentar falar com 1000 pessoas, já era. Você não vai causar aquela identificação e aí a pessoa não vai se sentir parte daquilo e não vai continuar. A segunda coisa que é muito importante também e que eu sempre faço isso, eu tô fazendo isso nesse canal e eu tô percebendo que tá me ajudando, é que quando você estiver gravando, você precisa falar com a pessoa como se você tem que falar com a câmera como se você estivesse falando com uma pessoa só, que é a pessoa que você tá querendo ajudar fazendo esse vídeo aqui no YouTube. Então, por exemplo, se eu tô falando com pessoas, né, se esse canal é sobre crescer no YouTube e tudo mais, eu tô falando com uma pessoa na minha cabeça aqui, eu não tô falando com a câmera ou com um público de pessoas. Eu tô falando com uma pessoa que tá tendo esse problema também, de tipo, não tá conseguindo ganhar views nos vídeos que ela posta. Então, se eu começo a falar como se eu estivesse falando com uma pessoa pra câmera, eu consigo automaticamente trazer mais conexão, porque a pessoa que tá assistindo não tá assistindo um grupo de pessoas, tá assistindo uma pessoa. Então essa pessoa vai se identificar comigo, vai se conectar comigo, porque ela vai sentir que eu tô falando com ela. Porque automaticamente a gente vai conseguir trazer uma linguagem, uma comunicação mais direta, tipo eu e você, sabe? Porque é aquela ideia do primeiro passo que eu te falei. Quando você é muito genérica, você acaba não fazendo com que ninguém se identifique com você. Porque você fala com todo mundo, mas não fala com ninguém. A terceira coisa é você parar de pensar só em algoritmo. Ficar tipo YouTube Studio, aquela coisa toda, e criar conteúdo. Você tem que focar em criar conteúdo de qualidade, né? Porque se você colocar o seu foco no conteúdo e não tipo assim, deixa eu ver quantas views, deixa eu ver se meu vídeo viralizou, deixa eu ver se hora de exibição e tal, você vai focar no lugar errado. Não é ficar olhando essas coisas que vai trazer gente pro seu canal, mas é fazer com que você traga mais coisas de valor, porque quanto mais conteúdo de valor, mais chance do seu canal crescer. É uma consequência do seu canal crescer. Então, se você focar no lugar certo, que é criar conteúdo, você vai conseguir crescer muito mais rápido. E as visualizações vão subir, porque você vai, na prática ali, você vai treinando o seu cérebro, você vai entendendo. Até a questão da comunicação vai melhorar, a questão de como você consegue ser mais direto com a câmera também vai melhorar, porque isso é treino. Tipo assim, para fazer a thumb, o título, você também tem que pensar no conteúdo no sentido de eu preciso conectar com a pessoa que eu tô falando. Então, como que eu posso fazer isso? Como que eu consigo escrever um título que vai conectar com isso que a pessoa tá passando? E aí, o seu vídeo é sobre isso, mas ninguém vai acessar seu vídeo se você não fizer uma thumb que conecta com essa pessoa. Então você não vai pensar, tipo, em algoritmo, em estética e tal. Você vai pensar, tipo assim, como eu coloco aqui na thumb e no título o que vai atrair essa pessoa a querer assistir o meu vídeo porque ela tá passando por isso. É assim que você deve pensar. Não é só, tipo assim, só gravar também. Você tem que estudar sobre a questão da conexão que você vai conseguir gerar através do seu título, da sua thumb,
E do seu vídeo, né, claro. E automaticamente, se a pessoa se conecta a você, a retenção vai começar a subir, você vai ter mais retenção, porque a pessoa não vai querer simplesmente pular seu vídeo, porque ela já criou uma conexão com você. Então, acho que o foco tem que ser você saber, se dominar muito essa questão de se conectar com o seu público. Então, para isso, a minha dica que assim, eu aplico isso e eu já ouvi de algumas pessoas que isso que fez com que elas ficassem no meu vídeo, que me acompanhassem e tal, é que eu não fico falando com você como se eu fosse uma apresentadora. Eu falo com você como se eu fosse uma amiga sua, que eu tô te dando as dicas do que eu tô fazendo, sabe? Porque aí eu tô sendo eu. E aí isso automaticamente gera mais intimidade, mais verdade, a pessoa sente mais, né, de confiar em mim, porque tá vendo que eu tô sendo sincera. Às vezes o que tá te faltando é tempo e repetição. Tipo, você precisa fazer e ir se aprimorando e otimizando tudo isso que você tá fazendo. E aí você vai entendendo também a melhor forma que você consegue falar, você vai entendendo como as pessoas estão gostando, o que que elas estão gostando, o que que elas não estão gostando. E aí, isso, você só consegue ter esses dados conforme o tempo vai passando. Não tem como você ter um atalho nessa parte, entendeu? Porque assim, às vezes seu vídeo tá ótimo, seu conteúdo tá ótimo, você tá sendo você, tá tudo certo. Só que o público ainda não te conhece, porque ainda não chegou, sabe? As pessoas certas que precisam do seu vídeo ainda não chegaram. Então, calma. Você precisa entender que se você estiver fazendo um bom trabalho, se você estiver estudando e aplicando tudo isso que eu falei agora anteriormente, as pessoas vão chegar. Tipo, vai acontecer. Então, assim, não desista por causa do silêncio. Porque ninguém tá comentando, ninguém tá curtindo. Calma. Calma. E eu falo isso porque eu faço isso, tá? Eu tô fazendo isso também. Porque às vezes acontece de um vídeo que você posta, hoje ele vai flopar. Mas daqui 6 meses, do nada o YouTube vai, vou viralizar esse vídeo. E vai entregar o vídeo, e o vídeo vai estourar. Já aconteceu isso com o meu outro canal. Eu tenho um outro canal, né? Que eu falo mais sobre produtividade, sobre alguns pilares de desenvolvimento e tudo mais. E aí lá nesse canal, já teve vídeo que, tipo, quando eu postei, deu, tipo assim, 20 e poucas visualizações. Depois de meses de eu ter postado ele, o vídeo explodiu. Então, assim, sabe, ganhei um monte de inscrito, o povo comentando e tal. Então, acontece, e você tem que estar aberta a isso. Então, não desista, não pense que porque você postou hoje e não deu visualização, que esse vídeo é ruim, e aí você vai excluir o vídeo. Óbvio que não. E o mais legal que eu acho que você pode fazer também, é você pensar assim, antes de postar o vídeo, você tem que, antes de gravar o vídeo, né, antes de produzir, você pensa assim, cara, o que eu quero que essa pessoa sinta quando ela assistir o vídeo? Sabe, vai pra esse lado da emoção, porque é a emoção que gere, né, as pessoas, que mexe com as pessoas. Então, qual é a emoção que eu quero trazer para essa pessoa? Eu quero que ela se sinta aliviada, que ela sinta que, não, realmente, agora achei o que tava faltando, né? O que eu não tava fazendo, eu descobri agora, tal. É isso que eu quero que gere? É isso. Então ok. Então é isso. Sabe, você tem que ter essa clareza. Porque assim, se ninguém tá assistindo seu vídeo, não significa que ninguém se importa com o que você tá falando ou com você. É só porque realmente ainda não acharam você. Mas quando a pessoa certa achar você, ela vai te acompanhar. Ela vai querer saber mais. Ela vai querer ver todos os seus vídeos. Porque ela é a pessoa certa. Então, se você se manter firme, constante e não só estratégico, mas também lembrando da emoção, não tem erro. E é o que eu tô fazendo aqui nesse canal. É o que eu tô aplicando aqui. Você pode observar os meus vídeos. Todos os vídeos que eu faço, eu sou assim o mais transparente, o mais sincera possível, o mais eu possível, porque eu não penso assim, tô falando com a multidão. Não, eu quero falar com uma pessoa que tá passando por isso também, que tá querendo resolver isso e tô compartilhando tudo que eu faço, tudo que eu aprendi. Até porque quando chegar o seu momento, que o seu canal monetizar, você estiver vivendo seu YouTube, se tiver tal, você vai estar pronto, porque você vai ter passado por esse processo com clareza, entendendo todos os passos, entendendo o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Não vai ser um negócio assim que passa e viralizou na sorte, você nem sabe por quê. Então é isso, me conta aqui nos comentários qual dessas dicas que eu dei aqui fez mais sentido pro momento que você tá agora. E não se esquece de se inscrever no canal, porque vai me ajudar demais. Comecei esse canal agora, então, nossa, vai me ajudar muito. Curte o vídeo e espero que eu te veja no próximo vídeo. Beijo!